Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de História do Paraná, tá bom? Hoje e amanhã ainda estamos no terceiro bimestre, então nós vamos encerrar esse conteúdo de História do Paraná. Hoje nós iremos ver das páginas 35 até a 42. Então, abram o material de vocês e acompanhem junto comigo. Bem, pessoal, lá na página 35 vai falar sobre a organização social e trabalho dos ervateiros, tá? Ervateiros eram aqueles que produziam, cultivavam e cuidavam da erva mate aqui no nosso estado do Paraná. Entre 1800 e 1900, nosso estado era um grande produtor de erva mate. A erva mate é aquela erva que faz chimarrão, o tererê também, que tem gente que gosta, tá? Então, o nosso conteúdo vai falar sobre isso, tá? Que a erva mate, ela já existia, e já era consumida aqui no nosso estado quando os europeus aqui chegaram. Então, tinha uma produção, grande aqui já de erva mate. As pessoas, que vieram, os europeus, eles perceberam que poderiam lucrar, tá, com a produção desse produto e começaram a explorar, onde o produto era muito consumido, muito apreciado. As pessoas, os europeus gostavam muito desse produto nosso aqui. Então, ali está falando, que entre 1801 e 1900, além das atividades que aqui já existiam, que era a criação de gado, a mineração e a agricultura, os paranaenses passaram, a se dedicar muito no cultivo, na plantação e no cultivo da erva mate. Esse cultivo empregava muitos trabalhadores aqui no nosso estado, aqueles que eram livres e aqueles que ainda eram escravizados, tá? Então, eram famílias que cuidavam da erva mate aqui no nosso estado. Os escravizados, eles não recebiam, tá, pelo seu trabalho. Eles tinham uma moradia que não era digna, tinha seu alimento que não era digno e ainda eram escravizados na produção de erva mate, tá? E com isso, esses escravos, eles se revoltavam, porque eles trabalhavam muito ali na produção da erva mate. Uma forma deles lutar, contra essa escravidão, eles acabavam até fugindo, tá? Dos seus proprietários. Com a abolição da escravatura, que foi em 1888, esses trabalhadores vieram também em grande escala aqui, de outros estados aqui para o nosso Paraná. Apesar deles estarem livres, eles continuavam pobres, exercendo muitas vezes o mesmo tipo de atividade de quando eram trabalhadores escravizados, tá bom? Na página 36, vai falar sobre o trabalho nas antigas fábricas paranaenses. Aqui está falando, pessoal, que lá em 1900, tá, começaram a surgir indústrias aqui no nosso estado. Ainda nessa época, o trabalho, a grande escala de trabalho que tinha aqui era no meio rural, tá, na agricultura. Muitas pessoas passaram a trabalhar nessas fábricas, inclusive mulheres e crianças, que naquela época as crianças podiam trabalhar. Pessoal, eles chegavam a trabalhar 18 horas por dia. Hoje, de acordo com a nossa lei, a lei do trabalhador, a gente trabalha em média 8 horas por dia. Olha só, naquela época era 18 horas por dia, o dia tem 24 horas, Olha só o tanto que eles eram explorados. Muitas vezes eles acabavam arriscando a sua vida, em alguns trabalhos, pois não existia preocupação com a saúde, a higiene do local do trabalho. Imagina o desgaste, de trabalhar aí 18 horas, tá? Aqui embaixo, um trecho no regulamento aos funcionários da ervateria americana, que era uma das grandes indústrias que tinha aqui nessa época no nosso estado, tá? Dos deveres do operário, O operário sempre tinha dever, mas ele nunca tinha condições, boas de trabalho. O patrão naquela época só queria que o operário trabalhasse. Olha os deveres, O operário deve procurar empregar todo o seu esforço a fim de que as máquinas e todos os aparelhos se conservem em bom estado. Não deve conversar e muito menos brincar dentro da fábrica e suas dependências. Deve prestar toda atenção ao serviço que lhe foi distribuído, a fim de assim corresponder à confiança
que a casa nele deposita. O operário é responsável pelos utensílios, vassouras, pá, empanador, espanador, né, que eram os materiais que eles utilizavam, que lhe forem entregues, devendo apresentá-los todos os sábados. Bem, aqui não tinha os direitos, né, só os deveres, né, eles eram escravizados mesmo naquela época. Agora na página 37, vamos ler um texto ali, né, que trata sobre a escravidão em nossa região. Fugiu no dia 9 do corrente um preto de nome Mateus, crioulo, alto e magro, idade de 38 anos, barba cerrada, camisa e calça de riscado azul. Quem o entregar nessa cidade a Soares e Garcia, ou em Antonina, a Manuel Soares Gomes, será gratificado. Então, esse era um escravo, ele fugiu porque ele não estava mais aguentando aquela forma de trabalho escravizada, tá? Então, aqui, possivelmente, os patrões, né, estão à procura dele, tá? Para que seja capturado novamente. Então, referente a essa notícia, vocês vão responder: qual é o assunto da notícia? Qual que é esse assunto que está tratando aqui, né? A gente está vendo sobre a escravidão, né? Aqui a gente está vendo a fuga de quem? De um escravo, né? B, como o proprietário descreveu o escravizado no anúncio? Ele identificou como? Pela sua aparência, né? Tanto é que ele fala, ó, um preto com o nome de Mateus, crioulo, alto e magro, né? Ali ele falou o quê? A sua aparência, colocou a idade também e as roupas que ele utilizava. Na C, de acordo com a notícia e com os estudos que realizou até o momento, como os proprietários agiam para recuperar os escravizados foragidos? Eles davam gratificações, né, para quem os encontrasse, tá? Então, pessoal, nessa época havia muita escravidão, né? E eles trabalhavam 18 horas por dia, né? Então, eles eram muito massacrados mesmo, né? Então, vocês vão responder A, B e C, tá? Aí vocês podem até estar realizando a entrevista ali da página 37, entrevistar um familiar sobre as condições de trabalho dele, né? Por isso, siga o roteiro de entrevista disponível em seu material de apoio. Após realizar a entrevista, escreva um breve relato em seu caderno. Então, assim, vocês podem estar entrevistando aí alguém da família de vocês e retirando lá, né, a entrevista que tem lá no material de apoio. Bem, na página 40, vamos falar sobre diferentes aspectos da cultura do Paraná, dentre ele as diferentes manifestações artísticas, tá? Nós estamos vendo aqui, pessoal, um painel em azulejos, tá? Poti Lazaroto. Esse painel aqui, pessoal, ele fica na praça 19 de dezembro, no centro da cidade de Curitiba, tá? A pintura, a escultura, a fotografia, entre outras formas de arte, também podem nos revelar aspectos da vida em sociedade, né? Então, nós temos aqui a obra que o Lazaroto fez, tá? O título dessa obra aqui que ele fez, ele colocou, deixou lá, né? Na praça de Curitiba, tá bom? Pessoal, virando a página ali, nós vamos observar cada parte dessa obra. A primeira ali, né? Agora observe mais atentamente cada cena do painel, identifique os grupos representados e as atividades realizadas por eles, tá? Aqui nós vamos ver, né, o homem fazendo o quê, né? Nós vemos ali na imagem 2 homens, né, minerando ouro, e o outro está fazendo o quê? Está segurando o cesto. Então aqui está retratando o minério. Na outra ali, está mostrando o quê? A catequização dos índios, né, que viviam nessas terras nossas aqui do Paraná. E também mostra o que ali, ó, 2 religiosos, né? Nós temos uma imagem ao fundo e mais à frente. Então, aqui representa a catequização dos índios pelos jesuítas. Na próxima imagem, pessoal, nós vamos ver aqui, lembra dos bandeirantes? Nós vamos ver ali um bandeirante que percorre as regiões aqui do nosso estado, tá? Eles tinham o objetivo do quê, né? Explorar o nosso território e também, né, eles tinham como objetivo também de estar à procura dos índios, tá? Então, naquela imagem do Lazaroto, ele quis demonstrar essas vivências aqui do nosso estado, a mineração, a catequização dos índios, e nós vemos também ali os bandeirantes, tá? Pessoal, esse painel aqui é uma fonte histórica, porque traz a história do nosso estado, tá? E o Poti Lazaroto, ele não foi o primeiro artista a fazer isso, tá? A partir de agora, nós vamos conhecer outros artistas. Então, pintores da fase itinerante, tá?
diversas pessoas aqui está falando para nós, retratavam o nosso território paranaense entre os séculos ali entre os séculos 19, de 1700 a 1800 e de 1800 a 1900, tá? Os artistas conhecidos que retratavam essa história do nosso estado é João Pedro, tá? Que fez a obra Mulato, Jean-Baptiste Debré, John Henry Eliot, Jane Leon, e entre outros, tá? Naquela época era comum os artistas retratarem, tá? As vivências aqui do nosso território. Eles viajavam por todo o Brasil e elaboravam suas pinturas com base naquilo que observavam durante as viagens, tá? Então, um dos pintores itinerantes mais conhecido que retratou o nosso estado foi Jean-Baptiste Debré, que em 1827 Debré representou diversos povoados paranaenses, que é a imagem aqui embaixo que nós estamos vendo dos povoados, tá? Da Lapa, que foi lá, ó, em 1827, que é essa pintura aqui, ó, tá? Nós podemos observar que não tinha muitas construções, nós vemos mais o que? O campo, né? O campo ali, os animais, né? Então, esses pintores, eles retratavam a história aqui do nosso estado, tá bom? De acordo com isso, lá na página 42, observe atentamente a obra de Debré, tá? Aqui tem dupla, mas vocês vão fazer individual. Que elementos aparecem em primeiro plano, isso é, à frente dos outros? O que nós vemos ali, né? Nós vemos o que? Mulas, né? Nós vemos várias mulas e mulas descansando. A mula, pessoal, os bandeirantes usavam muito para percorrer o território, né? E também levar os alimentos. B. Que atividade o artista retratou? Tropeirismo, né? Os bandeirantes, os tropeiros utilizavam muito as mulas. Existem povoados na região, quantos? Aqui ele retratou somente o povoado da Lapa, então foi só um, né? Ele retratou a Lapa aqui, né? A região da Lapa. D. Que tipo de paisagem prevalece na imagem, né? Nós vemos ali o meio rural, campo e as árvores, tá certo? Aí, pessoal, com isso, tá? Nós vamos encerrar o nosso conteúdo de hoje até a página 42 de História do Paraná. Então, responda essas questões aí da página 35, né? Até a página 42, que a professora comentou com vocês. Amanhã eu volto para encerrarmos o nosso conteúdo de História do Paraná, tá bom? Um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau!